Glória a Deus, exclusivo. Glória a Deus, feche seus olhos. Pai, nós estamos aqui nessa noite e eu creio que nós não saímos da nossa casa à toa. Tudo que aconteceu nessa semana, inclusive nesse dia, vem para nos ensinar, venha para, Senhor, nessa noite falar ao nosso coração. Oh Deus, usa a vida do Wesley com graça, com ousadia, com sabedoria, Deus, com discernimento, com palavra do Teu trono. Nós estamos aqui porque nós queremos ser tocados por Ti. Em nome de Jesus, que possamos sair daqui diferentes, Pai. Diferentes mesmo, Pai, em nome de Jesus. Espírito Santo, Tu tens liberdade em nossa igreja, em nosso meio. Fala conosco livremente nessa noite. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bendito para sempre, sempre, sempre seja o Senhor. Amados, eu quero repartir uma palavra ao seu coração e gostaria que você prontamente abrisse a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo de número 11. Nessa noite eu quero trazer uma palavra de Deus para você e eu quero falar, dando continuidade nessa série de mensagens que nós temos ministrado em função da palavra profética de Deus para esse ano de 2018, para a nossa igreja, a Igreja Fonte de Vida em Indaiatuba, que esse ano é o ano do extraordinário. Esse ano é o ano do extraordinário. Amém? Em nome de Jesus. Então, nós queremos ministrar uma palavra dentro daquilo que Deus tem falado nesses dias ao nosso coração como igreja. E eu quero falar nessa noite a respeito de 3 inimigos de uma vida extraordinária. 3 inimigos de uma vida extraordinária. Amém? Então, abra sua Bíblia, segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 11. Nós vamos começar a partir desse versículo, e eu gostaria que você pudesse prestar muita atenção, porque eu tenho certeza que Deus quer te conduzir, quer te levar a uma vida extraordinária, a uma vida de milagres, de poder sobrenatural de Deus, vivendo no centro da vontade do Senhor. Amém, queridos? Quem deseja isso para a sua própria vida? Você deseja isso? Então abra o seu coração, porque nessa noite Deus quer te ensinar a respeito de alguns riscos, de alguns inimigos que combatem, que lutam com a finalidade de impedir que essa vida extraordinária de Deus se manifeste na sua vida. E eu quero trazer luz a respeito desses 3 inimigos, baseado na história de um grande homem de Deus, um dos homens mais impressionantes de Deus, que a Bíblia narra a respeito da história, e é a história do rei Davi. Mas eu quero me deter não no sucesso dele, mas eu quero me deter no que o conduziu para uma queda, e o que o conduziu para não viver naquele momento da sua vida, naquele tempo da sua vida, o extraordinário de Deus. Muito pelo contrário, ele acabou vivendo envolto em pecados. Você conhece a história, o livro de 2 Samuel capítulo 11, se você já está aí com a sua Bíblia aberta, você vai perceber que é uma narrativa de um pecado triste, um pecado extremamente destruidor, que é um pecado, aqui narrado, que é o pecado de adultério entre Davi, o rei, e Batseba, esposa de Urias, um dos súditos do rei. Ok? Então, o versículo inicial, ele nos ajuda nessa noite a nós entendermos da parte do Senhor qual é esse primeiro inimigo, dentre 3 inimigos que nos impedem de viver uma vida extraordinária. O primeiro inimigo que nos impede de viver uma vida extraordinária está aqui no capítulo 11, no verso de número 1. Diz assim na sua e na minha Bíblia, diz assim: decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e a todo o Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou
em Jerusalém. Ok? Leu aí? Vamos tentar entender aqui. Eu acredito que você, quando você lê esse texto, você percebe que o autor, no caso aqui o profeta Samuel, ele está em meio àquilo que ele escreve, deixando muito claro para nós, leitores, dessa passagem, qual era o lugar aonde Davi deveria estar. E ele também se encarrega de dizer, muito claramente aqui para nós, qual de fato, de verdade, era o lugar aonde Davi estava. Esse versículo ele narra aonde Davi devia estar e também narra aonde Davi de fato estava. O primeiro inimigo de uma vida extraordinária é não estar na posição aonde Deus deseja que você esteja. Ok? Está comigo aí? O versículo que você acabou de ler, e esse versículo que nós estamos meditando, eles nos mostram a seguinte revelação. Perceba o autor dizendo aqui, ó, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra. O que o autor está tentando dizer para nós? Davi deveria sair para a guerra. O lugar de Davi, nesse momento da vida dele, o centro da vontade de Deus para a vida de Davi, qual era? Estar na guerra. O autor se encarrega de dizer para nós, para que nós possamos entender, que essa guerra, ela teve um resultado satisfatório, ela teve um resultado maravilhoso, ela teve um resultado extraordinário. Não apenas aconteceu uma guerra, mas houve guerra e houve vitória. Olha o que diz ali, perceba. Ele enviou a Joabe, ele enviou os seus servos, ele enviou todo Israel. E o que aconteceu como resultado dessa batalha, dessa guerra? Diz ali no versículo 1, e eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Ele está dizendo para nós, olha, Deus não apenas colocou Israel no rumo de uma batalha, mas Deus garantiu para Israel uma vitória. Aqui ele está dizendo, olha, o povo de Israel, nesse momento, era para estar na guerra, porque na guerra estava a vitória de Deus. Na batalha, na obra que o Senhor queria manifestar, era justamente o lugar onde a vitória esmagadora, violenta, selvagem, poderosa, extraordinária de Deus iria se manifestar. E o texto do versículo 1 encerra dizendo, porém, quando na sua Bíblia ou em qualquer outro livro, na língua portuguesa, você observa a palavra porém, mas, todavia, contudo, entretanto, essa palavra está dizendo alguma coisa que vai ser falada agora, vai contradizer aquilo que acabou de ser dito. Então, o que acabou de ser dito? Olha, está bem claro para nós aqui. Deus desejava que Israel estivesse em batalha. Deus iria garantir a vitória, assim como garantiu de fato. A vitória estava naqueles que estavam no centro da vontade de Deus, lá, contra Amon, contra a cidade de Rabá, para dominá-la, para sitiá-la, para tomá-la como herança. Mas, contudo, entretanto, todavia, porém, diz ali, porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi ficou em Jerusalém. Querido, o primeiro inimigo de uma vida extraordinária é a escolha de não estar no lugar onde Deus quer que você esteja. E não fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. O chamado de Davi não era apenas enviar. O chamado de Davi, e aqui o autor expressa, no costume dos reis irem à guerra, era Davi não apenas enviar, mas ele deveria participar ativamente, liderando, comandando, sendo o grande general dentre todos.
ele não deveria apenas enviar esses homens, ele deveria ir com esses homens. Deixa eu dizer algo para você. Entenda essa batalha como a obra de Deus. Entenda e interprete esse versículo como, para Israel, naquele momento, a obra de Deus era a guerra. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Qual é a obra de Deus para a sua vida? O que Deus quer que você faça? Se você conseguir identificar qual é a obra de Deus para a sua vida e o que Deus quer que você faça, você pode pegar a sua história de vida e pode fazer um link, fazer uma relação com esse versículo e se perguntar: será que eu corro o risco de fazer com a minha vida a mesma coisa que Davi fez com a dele? Por que isso, pastor? Porque quando eu não estou ativamente na obra que Deus me chamou a fazer, eu estou a passos largos para a queda. Quando eu não estou cumprindo com a vontade de Deus, e eu entro numa zona confortável de lazer e entretenimento cristão que seja, por mais que pareça que está tudo suci, está tudo de boa, está tudo tranquilo, não está suci, não está tranquilo, não está de boa, porque eu não estou aonde Deus quer que eu esteja. Esse versículo fala de posicionamento. O versículo está dizendo aqui que o Senhor quer que nós, eu, você, estejamos posicionados nele, na vontade dele. E como que é essa vontade dele? Bom, a vontade dele é como o vento. Porque aqueles que são guiados pelo Espírito Santo são como o vento. Se o vento vai para cá, nós vamos para lá. Se o vento vai para esse outro lado, nós vamos para o outro lado. Por quê? Porque nós somos guiados pelo Espírito de Deus. A Bíblia diz que aqueles que são do Senhor são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Cabe a cada um de nós identificar qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Porque não identificar a vontade de Deus para a nossa vida vai nos manter em Jerusalém, quando Deus gostaria que nós estivéssemos pelejando por Ele, lutando por Ele, entrando em batalhas para manifestar a vitória dEle. Não basta dizer, a Bíblia diz que eu sou mais que vencedor em Cristo. É importante entendermos que para ser mais que vencedor em Cristo, sugere que houve uma batalha, porque para haver vitória houve batalha. E obviamente a grande, mais poderosa e mais importante batalha já aconteceu há 2018 anos atrás aproximadamente, na cruz do Calvário, aonde a vitória que todos nós precisávamos já foi garantida. Mas na minha vida e na sua vida há uma batalha que nós precisamos entrar. Para quê? Com qual finalidade? Para que a vitória do Senhor não seja algo apenas que nós sabemos que existe, mas seja algo que nós tomamos como herança. Que não seja algo apenas que, eu sei que Jesus conquistou vitórias para mim. E que seja algo, eu não apenas sei, mas eu tomo isso como vitória sobre a minha vida. Há uma batalha. E deixa eu dizer algo para você. A vitória de Deus, ela está envolvida com a obra de Deus. Nós corremos um risco grande, de nos contentarmos em de repente, entenda isso, com muito amor e carinho eu falo, de nós virmos para um ambiente como esse, num culto como esse, sentarmos numa cadeira e falar para si mesmo, que comece o culto, que preguem para mim, que cantem, que orem por mim, e tá bom assim, eu estou satisfeito. Não, isso é pouco demais para aquilo que Jesus fez na cruz por você. O Senhor te chamou para trabalhar para Ele. O Senhor te chamou para ser um cooperador com Ele. O Senhor te chamou para ser um obreiro dEle. O Senhor te chamou para você viver a missão dEle. Ele te comissionou para fazer algo nele, por Ele, para Ele. E quando nós não fazemos isso, à semelhança de Davi, nós estamos na nossa Jerusalém confortável, de boa na lagoa, suci no mussi. Mas precisamos nessa noite identificar, há um inimigo aí.
Há um inimigo que controla esse lugar. Há um inimigo que controla a nossa condição de não assumirmos a nossa vida em Cristo. Há um inimigo que controla essa condição de nos impedir de viver na posição que Deus quer. Pastor, isso é grave? É grave. Por que é grave? Porque você vai ver na história de Davi que isso aqui precedeu a queda. Precedeu a queda. Pastor, como assim queda? O que significa essa palavra queda? Quando eu falo queda, eu estou falando da queda moral. Eu estou falando que Davi cometeu um erro grave, um pecado com consequências devastadoras, destrutivas, para ele e para sua casa. E talvez a pergunta que mais importa é, como isso tudo começou, pastor? Pois bem, eu digo para você, de acordo com a revelação da palavra de Deus, começou no fato de ele não assumir aquilo que Deus chamou ele a fazer. Aí você para e pensa, se isso tem problema ou não. Pastor, o que você está querendo dizer? Você está querendo dizer que o adultério é consequência de eu não fazer a obra de Deus? Amém, você acabou de entender. Uau! Eu achei que adultério era consequência de ver pornografia. Eu achei que adultério era consequência de manter flertes, de manter olhares, de manter legalidades de relacionamentos ocultos. Eu nunca fiz uma relação de que obra de Deus e posição em Deus tem a ver com adultério. O texto nos mostra que tudo começou no capítulo 11 por Davi não estar onde Deus queria que ele estivesse. Pastor, me explica esse negócio, porque se eu não estou aonde Deus quer que eu estou no lugar aonde quem deseja que eu esteja? Me responda isso, por favor. Quem? Satanás, diabo, Lúcifer. Tem um nome para ele na Bíblia chamado de inimigo. Existe um inimigo invisível, mas real. Sorrateiro, mas tremendamente mal. Que trabalha não necessariamente na vida dos incrédulos, mantendo eles sem revelação. Mas há um inimigo que trabalha para fazer o povo de Deus não fazer nada para Deus. Deu para entender? Há um inimigo que trabalha com a finalidade de não colocar o povo na guerra, mas colocar o povo no conforto de, entre aspas, Jerusalém. Há um conforto em Jerusalém. Pastor, me explica melhor, porque essas palavras estão um pouco subjetivas demais. Vou dar um exemplo para você entender o quão perigoso é. Por exemplo, Atos capítulo 1, verso 8. Atos 1, 8 diz o quê? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até confins da terra. Capítulo 1, verso 8. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6. Está saindo da igreja já, ó. Onde eu vou? 7, 8. A câmera que me acompanha. Capítulo 8, verso 1. Deus disse, então o Senhor liberou sobre eles uma grande perseguição. E eles saíram de onde? De Jerusalém. Quando eles receberam o comando para sair, Atos 1, 8. Jerusalém era o ponto de partida. Onde era o destino final? Confins da terra. Levaram 7 capítulos para assumir a posição que Deus queria. Graças a Deus por essa perseguição. Louvado seja o nome do Senhor pela perseguição que gerou, para quê? Com qual finalidade? Para fazer com que o povo de Deus fizesse aquilo que Deus queria. Eu acredito
que essa não é a primeira opção do coração de Deus. Eu acredito que a primeira opção do coração de Deus é que nós obedeçamos aos seus mandamentos e provemos para Ele o quanto nós amamos, na mesma capacidade que nós temos de obedecer aquilo que Ele nos manda fazer. Mas Deus tem um plano B. O plano A é esse plano. Ele libera a palavra e espera que nós possamos cumprir. O plano B é Ele libera a palavra e uma vez que nós não cumprimos, Ele amorosamente envolve nessa história corretivos, uma disciplina. E Ele usa até mesmo o inimigo para nos fazer perceber o quão longe estamos daquilo que Deus quer para que nós possamos viver. Eu já lidei com muitos casos ao longo da minha pouca, porque eu sou muito jovem, você percebeu, né? Da minha pouca caminhada ministerial, eu já lidei com muitas vezes uma história interessante. Satanás foi usado por Deus, aleluia. Como é que Satanás é usado por Deus? Quando Deus usa Satanás para mostrar para um crente desatento que o mundo espiritual é real, para mostrar para alguém que está vivendo, deixa a vida me levar, vida leva eu, deixa a vida me levar, vida leva eu, estou feliz e acredito, até uso o nome de Deus que me deu, mas não tem nada a ver com Deus. É um cristão que vive mais em função de deixa a vida me levar do que guiado pelo Espírito. Então, o que precisa acontecer na vida desse cristão? Satanás tem que se materializar. Ai pastor, não fala isso, está amarrado, em nome de Jesus, sai para lá, sangue de Jesus tem poder, misericórdia, está amarrado, não quero esse negócio na minha vida, está repreendido, anulado, quebrado, rejeitado. Mas é bom que através dessa batalha, nós possamos perceber que, se o inimigo é real, se o inimigo existe, e se ele faz tudo o que faz, então significa que, se essa história do lado negro da força existe e é real, então, é tão real o outro lado, e talvez eu não esteja lidando de forma tão real assim com Deus. Você já percebeu que tem alguns crentes atentos, que são envolvidos numa perseguição, aí eles voltam rapidamente para fazer tudo aquilo que Deus falou para eles fazerem, alguns capítulos atrás na sua história. Já viu isso acontecer? Ou só eu vi? Estou andando assim, né? Aí dá uma perseguição, enviada pelo cão, o inferno se juntou e fez perseguição. Não, Deus deixou a perseguição vir. Foi Deus que preparou ela? Não, Ele deixou ela vir. Com qual finalidade? Para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Para que nós possamos fazer aquilo que Deus quer fazer. Por que isso? Deus é mau? Não. É que Deus fala e não obedecemos. Deus fala e não obedecemos. Então Deus tira a mão e deixa a coisa acontecer para que nós possamos falar, meu Deus do céu, Ele tinha razão. Então, voltemos para o Senhor. Voltemos para o lugar de onde nunca deveríamos ter saído. Voltemos para a posição que Deus quer que eu assuma nele, para fazer a vontade dele. Quem está entendendo aqui algo? Pastor, isso tem a ver com vida extraordinária? Tem tudo a ver com vida extraordinária. Não há vida extraordinária no mundo, não há vida extraordinária no pecado, não há vida extraordinária nas garras de Satanás, só há vida extraordinária no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Cabe a mim, cabe a você, como cabia a Davi, orar ao Senhor e perguntar ao Senhor o que o Senhor quer da minha vida. Deus falaria, guerra! Mas ele queria tanto dizer, Jerusalém, Jerusalém, Jerusalém que nem orou. Tem crente que não ora por medo de Deus falar. É assim, pastor? Tem crente que em determinadas áreas não ora por medo de que Deus fale algo que ele já sabe que Deus vai falar. Ele percebe, então ele fala, é guerra, meu irmão, é guerra, hein? Ele fala para as pessoas mais próximas, é guerra, guerra. Estou sentindo, é guerra. Mas ele não vai, ele envia os outros, guerra. É guerra, hein, Denis? Tem que ir para a guerra. David, é guerra, hein? Elaine, guerra. É guerra, Valdim. É guerra, hein? Meu Deus, Josi, guerra. Mas ele, Jerusalém. Oh, Jerusalém é bom, hein? É bom demais, Jerusalém. É bom demais para quem? Para a carne. É bom demais para a carne. O primeiro inimigo de uma vida extraordinária qual é? Posicionamento. Pode ser assim. Gostei, Denis. Obrigado pela ajuda. É não estar na posição que Deus quer que nós estejamos.
Posicionamento é uma boa palavra para poder resumir essa frase. É uma questão de posicionamento. Pastor, o que antecede o avivamento? Um alinhamento. Antes de um avivamento, tem que ter um alinhamento. Antes de um avivamento, o que tem? Confissão de pecado. Para uma vida avivar, pessoalmente, confissão de pecados mais grosseiros, ou talvez imperceptíveis, são desnudados na luz do Senhor, para que uma vez sejam confessados, rejeitados, a cura do Senhor vem e o avivamento pessoal acontece. Não há avivamento na história que não seja precedido por uma grande contrição de coração, humilhação diante de Deus. Coração contrito e compungido, Deus nunca desprezará. Você nunca deixará Deus envergonhado de você. Meu Deus, por que Ele está fazendo isso? Quando você chora em função do seu pecado. Deus nunca vai se virar contra você, porque você está muito quebrantado. Ele é atraído pelo seu quebrantamento. Então, antes de um avivamento acontecer, há um alinhamento, porque senão a nossa vida anda como um carro desalinhado. Não sei se você já ficou atrás de um carro desalinhado, é uma coisa estranha, porque você está posicionado atrás e você vê que a frente dele está para um lado e a traseira dele está para o outro. Ele vai todo estranho. Aquele carro está comendo tudo que precisa comer. Quem poderia falar isso para nós com muito mais propriedade, obviamente, é um mecânico como o Rogério. Mas aquele carro está gastando pneu de forma exagerada, toda a gasolina, álcool, qualquer combustível que está sendo colocado, está fazendo com que aquele motor trabalhe de forma exagerada. Por quê? Porque ele está simplesmente com um problema, ele está desalinhado. Por que para a vida de muitas pessoas é um esforço muito grande? Porque eles estão desalinhados. Por que para muitas pessoas as coisas de Deus são vai dar, que difícil, porque está desalinhado. Quando você sabe o que precisa ser alinhado, um avivamento acontece. Um avivamento acontece. Pastor, o que alinha um carro? Tem que ir na mecânica. O que alinha um crente? Tem que ir em Deus. Pastor, ir no culto é igual ir em Deus? Não necessariamente. Vir no culto é igual vir a Deus? Não necessariamente. Um carro não é alinhado porque passa na frente de uma mecânica. Um carro é alinhado quando ele para, entra e se deixa ser tratado. Aleluias. Eu amo você sabe disso, né? Você sabe disso. Não me interprete mal pela minha euforia naquilo que falo. Eu amo vocês, não tenho nada contra ninguém. Fique em paz comigo, assim como eu estou em paz com vocês. Mas eu preciso mencionar isso. Um dos inimigos de uma vida extraordinária é o que, Denis? Posicionamento. Obrigado pela ajuda na mensagem. Segunda coisa que eu vejo, está no versículo 2. Vou separar assim o versículo para não explorar todo, porque vou deixar o melhor para o fim. Como assim do versículo? A primeira parte do versículo. Olha só o que diz ali. Olha que preciosidade esse versículo. Esse versículo é uma pérola, que talvez você nunca explorou e nunca viu, mas agora você vai ver. Versículo 2 do capítulo 11, diz assim, diga comigo, uma tarde. De novo, uma tarde. Quando fala tarde, significa o quê? Que não é de manhã. Olha que revelação, hein? Você precisou sair de casa, vir com a sua família aqui para poder descobrir que tarde não é de manhã. Tremendo. O que tem a ver isso? Deixa eu explicar para você. Olha o que diz lá. Uma tarde levantou-se Davi, mas olha só que coisa, rapaz. Nana nenê de tarde a criança estava. De novo, uma tarde, o grande, majestoso, brilhante, excepcional, belo, lindo, impávido, Rei de Israel, se levanta do seu sono real, às 15 horas. Mas que coisa linda, coisa profunda. O que ele estava fazendo no leito? Batalhando contra os inimigos. Estava fazendo o quê? Dormindo.
Qual turno do dia, pastor? Responda para mim. Tarde. Você já entendeu, né? O segundo inimigo de uma vida extraordinária é preguiça. Segundo inimigo de uma vida extraordinária é que preguiça. Preguiça o quê? Física. A conotação ali é física. E é revelação de Deus para alguns. Mas para a grande maioria não. Então eu vou aprimorar a mensagem assim, preguiça espiritual. Aleluia, pastor. É espiritual, irmã, é espiritual. Preguiça espiritual. Você está entendendo aqui? Aonde ele deveria estar? E o que ele está fazendo agora? Mas que beleza! Ah, que maravilha, rapaz! É bom ser rei assim, hein? Manda os outros para a batalha. Manda um súdito fiel para a batalha. Para ficar no soninho da tarde. Ah, que graça esse rei! Ah, que maravilha isso! Isso dá uma análise profunda. Pastor, me explica essa preguiça. Preguiça. Eu tenho que orar. Ah, mas eu estou com vontade de ficar um pouco mais na internet. Eu disse para mim mesmo que esse ano eu vou ler a Bíblia de fato, de verdade, como crente. Mas agora entrou uma temporada nova inteirinha no Netflix. Cara, me deu uma preguiça agora de ler a Bíblia. Perdi a vontade de fazer isso. Você está entendendo? Volta para mim. Pensa comigo. A gente costuma achar isso algo muito complexo, difícil, poderoso, destrutivo. Não. A gente acha que isso é um direito nosso. Não tem problema. Mas quem era esse cara? O rei. O que ele deveria estar fazendo? Liderando uma batalha. O que iria acontecer com ele? Ele iria ter vitória. O que ele estava fazendo de verdade? Estava na cama, no leito, dormindo. Eu acredito totalmente que um outro inimigo de uma vida extraordinária eu vou chamar assim, é alimentarmos a nossa carne. Simples assim, aí você entende do modo mais específico que você consegue na sua vida. Existem áreas muito claras para você. Você sabe disso. Ninguém precisa avisá-lo. Que a sua carne gosta, ela se delicia. Ela ama. Ela fica maravilhada. Mas que você sabe, já por experiência, que uma vez que você faz, você sabe que ninguém precisa passar e avisar. Você sabe, eu estou pecando. Por que eu sei disso? Porque na hora o Espírito Santo gera uma convicção. Você fala, meu Deus, cara, eu não adulterei ainda, eu não fiz nada grosseiro ainda, mas que falta de propósito, que falta de tudo. Eu perdi horas da minha vida fazendo nada. 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 Você consegue entender esse ponto da mensagem? Dá para entender? Entenda, talvez você fale, não, pastor, não tem esse problema, eu acordo cedo, aleluia, durmo tarde. Eu aprendi a trabalhar o meu dia, eu durmo aí 5, 6 horas por dia, então não tem nada a ver com preguiça. Eu estou falando de algo espiritual para você, então. Para alguns aqui, talvez, que dormem 12 horas, eu estou falando de algo físico para você também. Mas eu quero dizer de forma muito clara que esse versículo está na Bíblia não à toa. O autor aqui, debaixo de revelação, ele conta um detalhezinho do rei. Só para a gente não ficar achando mais do que deve do rei, ele conta um detalhe que ele começa assim, ele não fala assim, e levantou-se então Davi do seu sono, para a gente pensar, às 5 da manhã ele levantou, ou às 6, mas o autor começa, de tarde,
levantou-se Davi dos... Você acha que por que o autor colocou esse detalhe na Bíblia? Para a gente pensar, tá de brincadeira, né? Para a gente olhar para o rei e falar assim, vagabundo esse rei, hein? Mas olha que malandro, preguiçoso, hein? Vamos ver se pode, mandou Joabe, mandou os líderes, mandou os servos, mandou todo Israel, e ele está lá, só esperando chegar o e-mail, dizendo a vitória. Só alguém mandando um zap, fala, ganhamos! Aí ele acorda e fala, ô glória, e volta a dormir. Consegue entender? A preguiça. Talvez existem pessoas aqui em nosso meio, que tudo que envolve a sua alimentação em Deus, é a semelhança dessa narrativa que eu acabei de fazer. Ficam esperando que alguém poste alguma coisa de Deus no Facebook, para poder de algum modo dar um pouquinho de motivação. Mas não aprenderam a alimentar a vida do Espírito. Mas sabem como ninguém alimentar a vida na carne. Ficam à espera de um milagre, como o nome do filme, né? De que alguém passe e de forma extraordinária faça um pirlim-pim-pim e a vida muda. E não aprenderam que a vida não muda assim. Deus quer nos conduzir a conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Eu quero que você entenda algo por revelação de Deus. O pecado não nasce e acontece e se consuma num dia. O pecado, ele nasce, acontece e se consuma num processo. Está comigo ainda, sim ou não? Deixa eu tentar traduzir para você. Não é assim, eu estou vivendo em santidade, fidelidade, eu estou vivendo no centro da vontade de Deus. Aí um dia eu acordo meio errado. Aí eu falo, rapaz, eu estava vivendo até hoje no centro da vontade de Deus, mas eu estou com uma vontade de adulterar hoje, hein? Mas que vontade de adulterar, eu vou adulterar. Não acontece assim. Como é que acontece? Um processo de desligamento de Deus e de ligamento na carne. Um processo de desconexão com aquilo que é de Deus e uma conexão com aquilo que a carne gosta, com aquilo que gera prazer. Você acha que no centro da vontade de Deus, Davi teria tempo para pecar? Isso é boa, hein? Será que fazendo a obra de Deus, ele teria tempo para pecar? Nem tempo teria. Imagina, Joabe, se aguarda aí. Lidera a batalha para nós, eu só vou ali adulterar e já volto. Servos, vem cá, olha aqui, ó. Eu estou liderando vocês aqui na batalha, ó. A gente está prestes a ganhar dos amonitas, hein? Está vendo lá, ó, cidade de Rabá, vamos sitiar. Mas é que me deu uma vontade agora de pecar muito grande. Você segura a onda aí, que eu só vou lhe pecar e já volto aí. Acontece assim? Não. Não. Porque quando você assume o compromisso de ser o que Deus quer que você se torne, seja, esse compromisso não é um compromisso oculto. Ele é um compromisso público. E é bom que seja público. É um perigo muito grande quando o meu compromisso com Deus, ele só é um compromisso oculto. Ninguém sabe do meu compromisso com Deus. Ninguém sabe. Eu sou muito de Deus, mas ninguém sabe disso. Conto para ninguém não. Mas sou muito de Deus. Muito de Deus. Meus familiares não sabem, meus parentes não sabem, os meus companheiros de trabalho não sabem, os meus colegas não sabem, mas eu amo Deus, hein? Mas como eu amo Deus. Olha, está para nascer outra pessoa que ama tanto a Deus quanto eu. Mas ninguém sabe. Por quê? Porque eu não gosto de me expor. Eu não gosto de me expor. Está entendendo alguma coisa, sim ou não? Qual a característica de alguém que assumiu a posição em Deus? Ele assume e há um testemunho público de que ele assumiu. Há um testemunho público. Todas as pessoas começam a perceber, e no primeiro momento desconfiam de que não é verdadeiro. Num primeiro momento falam, não sei não, hein? Daqui a pouco vai acabar. Mas quando alguém assume algo em Deus, é uma coisa direta e reta. Todos à volta sabem, alguma coisa mudou. Alguma coisa mudou. Por falta de entendimento, as pessoas falam, está muito na igreja, hein? Não sai da igreja, hein?
Não sai de célula, discipulado, só fala agora coisa de crente. Ei, sei não, hein? Você está ficando louco, para de ler a Bíblia. Eu já sei, alguns enlouqueceram por ler. Vai lá no telhadão, tem um monte lá de que lê a Bíblia. Ei, eu sei não, para com esse negócio aí, hein? Estranho isso aí. No primeiro momento é assim. Quando acontecem problemas com eles, para quem que eles correm? Para o telhadão? Para um crente cheio do Espírito Santo. Eu estou sabendo que você é assim com o cara lá de cima. Você ora por mim? Estou precisando. Você vai na igreja hoje? Você pode orar, rezar lá para mim? Reza lá para mim. Qual o nome disso? Testemunho tão forte que agora já gera influência. O cara pergunta, você está indo? Você está buscando a Deus? Eu já entendi que o teu negócio com Deus é sério, então ora por mim, vai. Está entendendo? Agora, se ninguém sabe o que acontece, nada. Se ninguém sabe, não acontece nada. Se eu quero viver uma vida extraordinária, eu preciso me posicionar. E ao me posicionar, eu dou uma bicuda na preguiça. Eu chuto a preguiça de lado. Porque a preguiça espiritual é uma consequência do desalinhamento. A preguiça espiritual, ela é uma consequência da minha falta de compromisso com a identidade que eu tenho em Deus. Está comigo ou não mais? Está comigo ainda, né? Vou te dizer, você acha que eu só leio a Bíblia, oro, jejuo e busco a Deus porque eu sou crente? Resposta, não. Eu oro, leio a Bíblia e jejuo a Deus porque eu sou crente e eu sou pastor. E todo dia eu acordo pastor. Eu vou dormir pastor. Eu olho para Eliel e eu sei que eu sou um pastor. Eu olho para Adá e eu sei que eu sou um pastor. Eu olho para vocês, eu sei que eu sou um pastor. Tem um negócio que me persegue na minha vida, eu sou pastor. Que coisa. Está dando para entender o que eu quero dizer? Se eu for para Santarém, eu sou pastor. Se eu for para Porto Alegre, eu sou pastor. Se eu for na África, eu sou pastor. Não tem como deixar de ser pastor. Ah, tem sim, pastor. Tem cara que abandona, até se enforcar, se enforca. Mas eu sou pastor. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu sou pastor. O que você é? Responda no seu íntimo. Eu sei quem eu sou pastor. E o que isso importa nessa mensagem? Importa que eu tenho um testemunho público a zelar. Não posso me comportar do jeito como talvez a minha carne gostaria que eu me comportasse em qualquer lugar, em qualquer momento, em qualquer situação. Ninguém está vendo aqui. Ninguém está vendo, então eu posso fazer. É? Será? E o olho que me vê, o que diz? Porque ele sabe que ele também sabe que eu sou pastor. Está entendendo ou não? Pastor, ainda bem que eu não sou pastor. O que eu sou então? O que você é? Pastor, como eu sei quem eu sou? Pergunte para as pessoas mais próximas a você, elas vão te ajudar a dizer quem você é. Oh, não precisava falar assim, pastor. Vou falar de novo. As pessoas mais próximas de você vão dizer quem você é. Xarabadarabalabachericantalabanaia, né, pastor? Precisava essa não. Estava bom no louvor. Palavra forte, hein, pastor? Não basta o espelho dizer quem eu sou, não. As pessoas mais próximas dirão quem você é. Por que Davi entrou nessa bad? Porque ele estava sozinho. Sozinho. Não tinha servo, não tinha Joabe, não tinha ninguém. Ele estava ele e ele mesmo. E ele está lá agora no quarto. Está no quarto. Não está no quarto de oração, no quarto de guerra. Não, ele está no quarto de Jerusalém. Acordando 15 horas da tarde. Esse é o nosso Davi. Grande Davi. Aleluia. Está entendendo, querido? A relação de identidade e pertencimento ao corpo, você está conseguindo entender? Você não nasceu em Deus para poder viver isolado, você pertence a um corpo. Pastor, eu posso ser crente evangélico e não congregar em nenhuma igreja? Você pertence a um corpo. Para com essa ladainha
do século 21 de eu posso ser crente só em casa. Você pertence a um corpo. Você pertence a um corpo. E cada parte do meu corpo cumpre um papel, amém ou não amém? Meu dedo cumpre um papel. Meu fígado cumpre um papel. Minha sobrancelha cumpre um papel. Tudo em mim cumpre um papel. Qual é o seu papel? Cumpre o seu papel. O que você é? A Bíblia fala que nós somos membros de um corpo cuja cabeça é Jesus. Não é o pastor Wesley, graças a Deus, é Jesus. Aleluia. Pastor, como eu chuto a preguiça? Primeiro momento, alinhando a sua vida com o Senhor. Essa preguiça não entraria nele se ele estivesse guerreando. Ela entra como uma consequência de estar fora do lugar aonde Deus gostaria que eu estivesse. Você já viveu algo assim na sua vida? Eu já vivi na minha vida situações assim. De eu perceber e nada fazer, que eu estava fora daquilo que Deus queria que eu fizesse. Eu vou falar uma coisa, a gente pensa assim, agora eu estou de boa aqui, ó. Tá tranquilo. Aí começa a bater umas preguiças de buscar Deus, umas preguiças de ler a Bíblia, umas preguiças de tudo. Só dá vontade de dormir mesmo. Só dá vontade de fazer qualquer coisa que a alma carnal deseja, menos aquilo que o Senhor deseja. Terceiro e último ponto, inimigo de uma vida extraordinária. O capítulo 12, ele vai ser um capítulo, nós não vamos ler aqui, mas ele é o capítulo do arrependimento de Davi. E você sabe que para o arrependimento acontecer, precisa a correção de Deus chegar. Para haver arrependimento, precisa haver confissão de pecado. Para haver confissão de pecado, é necessário que haja compreensão de culpa. É necessário que se saiba pecador. Como foi isso? A Bíblia fala que Natã, profeta, vai até o palácio real. E ele vai com uma finalidade, confrontar e repreender a Davi. Natã vai para repreender Davi. Ele vai lá e conta uma historinha. Olha, tem um homem rico, tem um homem pobre. O homem rico tinha gado, muitas ovelhas, ele era riquíssimo. E tinha um homem pobre que só tinha uma cordeirinha única. Chegou um viajante no lugar, naquele palacete do homem rico. E ele, ao invés de pegar uma das suas ovelhas ou um dos seus gados para poder servir à mesa, ele foi lá e ele roubou a cordeirinha do homem pobre. Quando ele fala isso, Davi dá um salto e diz assim: esse homem necessita, deve morrer. Essa é a hora que Natã se volta para ele e fala assim: esse cara é você. Esse cara dessa narrativa é você. E agora Natã vai repreender a Davi. E Davi então ele confessa a culpa. E surge então o Salmo 51. O Salmo 51 é um salmo de Davi, que é a narrativa da confissão de pecado dele. E quando você vai na sua Bíblia para o Salmo 51, convido você a abrir lá. Salmo 51. Salmo 51, verso 12. Nós aprendemos algo aqui, por meio da confissão do pecado de Davi, no Salmo 51, que só veio à existência por causa do arrependimento que Davi teve, que só aconteceu em função de 2 Samuel capítulo 12, que só aconteceu porque Natã foi lá repreender. Surge o Salmo 51 e no versículo 12 diz o seguinte: restitui-me a alegria. Restitui-me a alegria do quê? Da tua salvação. Oh, ele nos ensinou alguma coisa poderosa aqui. Pastor, qual é o terceiro inimigo? O terceiro inimigo de uma vida extraordinária é perder o prazer por Deus. Perder o prazer pelo Senhor. Há uma infinidade de cristãos na nossa geração que perderam o prazer, a alegria em Deus
E o mais triste, olhe para mim que eu já estou acabando, eles nada fazem sobre isso. Acordam e vão dormir sabendo que perderam a paixão, o fervor, o brilho, o fogo, o amor, o primeiro amor, e nada fazem quanto a isso. A triste história de Davi nos mostra que Davi só foi perceber isso tardiamente, quando Natã foi confrontá-lo e repreendê-lo. Graças a Deus que existe Natãs em nossa vida, para que a gente possa dizer para o Senhor, como no Salmo 51:12, Senhor, restitui em mim a alegria da tua salvação. O que ele está dizendo para o pastor? Ele está dizendo assim: Senhor, eu perdi minha alegria em ti. E quando eu perco a minha alegria em ti, eu vou para o terraço. Quando eu perco a minha alegria em ti, eu vou para a sacada. Quando eu perco a minha alegria em ti, eu saio da minha posição em ti para buscar alguma coisa que supra aquilo que só o Senhor pode me dar. E que eu sei disso. Mas o meu desespero é tão grande que eu vou para o terraço. Pastor, que história é essa de terraço? Se você voltar em 2 Samuel capítulo 11, lembra que eu falei que eu separei o versículo 2 em parte A e parte B? Pois bem, temos aqui então, 2 Samuel capítulo 11 diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito, mas eu não falei o restante, agora eu falo. E andava passeando no terraço da casa real. Parece uma situação normal, né? Mas não era, porque ele deveria estar onde? Na guerra. Mas ele estava dormindo. E uma vez que ele acorda, ele não acorda no pecado para poder fazer a vontade de Deus. Porque nós não acordamos no pecado para fazer a vontade de Deus. Pastor, me explica esse negócio que eu não entendi. Deixa eu falar para você. Não vá dormir achando que alguma coisa vai mudar na sua vida. As coisas que precisam mudar na sua vida, elas virão profeticamente para você. Como fruto de que na sua vida há como um transponder. Aonde você estiver, há um sinal. E Deus vai persegui-lo em amor. E uma palavra da parte de Deus sairá na sua direção e irá encontrá-lo. Você pode estar numa balada e a palavra da parte de Deus irá encontrá-lo. Você pode estar no Itatinga e uma palavra da parte de Deus irá encontrá-lo. Você pode estar tomando todas e uma palavra da parte de Deus irá encontrá-lo. Você pode estar roubando, você pode estar numa biqueira, você pode estar gerenciando ou sendo um patrão. A palavra do Senhor vai encontrá-lo. Porque nada é mais forte do que a palavra do Senhor. E ela vai tocar você lá no lugar onde você está encurralado, destruído, arrebentado. E a palavra vai tocar você. E o que ela vai fazer comigo, pastor? Ela vai falar para você: volte para onde você nunca deveria ter saído. Se arrependa do seu pecado. Confesse a sua culpa. Volte rapidamente para o lugar onde você nunca deveria ter saído. Por quê? Porque não há alegria da salvação no pecado. O pecado, ele fecha a alegria de Deus em nossa vida. A obra de Deus gera mais alegria e satisfação. O pecado, ele coloca como uma pedra em cima de um poço. Você tenta tirar algo e nada sai. O pecado atrofia o seu senso, a sua sensibilidade. Você só sente saudade, mas você não tem prazer do relacionamento. Você sabe o que um dia teve, tem consciência disso, mas sabe que o que você está tendo não é nada diante daquilo que você pode ter. Davi estava ali no Salmo 12, diante de um profeta de Deus. Ele chamou? Não, o profeta veio. Ele queria? Não, ele estava envolvido no pecado.
Estava prazeroso demais ficar em Jerusalém. E agora, perguntando quem é aquela mulher lá. Aí alguém fala, aquela mulher lá é Batseba. Rapaz, que avião, hein? Meu amigo, hein? Jesus Cristo. Meu Deus. Ô, lá em casa, hein? O rei Davi. Talvez você pense, misericórdia, pastor. O rei Davi não faz negócio desse. A Bíblia não diz o que ele fez. A Bíblia só fala assim, ele chamou um cara e perguntou quem é aquela lá. E o cara falou, aquela lá é Batseba, esposa de Urias. Ele sabia que era aquela mulher. Mas ela estava se banhando, ele estava cheio de tesão. E ele falou, eu quero essa mulher. Pastor, tem como lutar no pecado, contra o pecado no pecado? Não. Tem como lutar contra o pecado no pecado? Não. Tem crente que sabe que não deve fazer. Aí faz. E fala, não, eu só vou fazer dessa vez. E eu só vou fazer até aqui. Há um aviso da parte de Deus, ó, nem chega aqui, ó. Nem se aproxima. Ele fala, não, dá. Cadê a palavra clara da palavra de Deus que fala que não dá? Cadê? Me mostra. Onde está a palavra que fala que não dá para ficar aqui? Eu domino isso, aqui dá, aqui é tranquilo, aqui é de boa. Chá comigo que dá. Aí alguém lá atrás falou assim, rapaz, nem entra aqui, porque se você entra aqui, você vai se lançar em tudo que tem. E você vai voltar para o vômito do passado. Eu falei, não, agora eu estou tranquilo. Eu tenho base bíblica, tenho teologia. Eu fiz escola ministerial. Eu ouço muita pregação na internet. E nunca disseram que não pode ficar aqui, ó. Nunca me disseram. Aonde que diz que não pode estar nesse bar aqui? Aonde que diz que não pode tomar essa cerveja aqui? Aonde que diz? Onde é que diz? E Davi deveria estar na guerra. Mas Davi estava ali. Antártica agora. Brahma agora. Devassa agora. Qual outra que tem aí? 51 agora. Ele pensa, não tem base bíblica clara. Passa um tempo, ele está lá, ó. Mas não vai dar nada, não. Está dominado. De boa. Tranquilo. Pastor do céu, não fala assim, não faz assim com a gente não, que a gente não dorme à noite depois. Que base bíblica você quer para aquilo que o Espírito Santo grita dentro de você? O que mais importa na sua vida se você tem o Espírito Santo e ele grita dentro de você? Tem que ter uma base bíblica, não cheire a flor, para você não cheirar a flor. Eu não tenho compromisso com a flor. Não fui chamado para ficar cheirando flor. Eu fui chamado para estar no centro da vontade de Deus. Se alguém quer cheirar flor, que cheire flor. Mas a minha identidade está em Cristo. Eu fui chamado para fazer a vontade de Deus. Não fui chamado para poder brincar com qualquer coisa que parece que não vai dar nada. Porque uma vez que eu entro nessa área neutra, nessa área sem muita base, eu estou a passos largos, correndo na direção da minha autodestruição. Davi passou o capítulo 11 até meados do capítulo 12 pensando, não vai dar nada. E deu. E deu. Mas graças a Deus pela misericórdia do Senhor. Que bom que tem o capítulo 12. O capítulo 12 vai dar um exemplo claro do que nós podemos fazer quando nós, à semelhança de Davi, também pecamos. Surge então o capítulo 51 de Salmos, para poder mostrar para nós que um dos temas é, eu preciso voltar para Ele. O primeiro amor tem um nome, se chama Jesus. Ele não é apenas o primeiro, Ele é o amor. Eu preciso voltar para Ele, viver nele, por Ele, para Ele, todo o tempo, toda hora, em cada instante. Eu preciso me obcecar, porque se eu não me obcecar por Ele, eu vou me obcecar por as coisas que estão no terraço. Eu vou sair à procura de alguma coisa que me atraia, e vai aparecer uma Batseba em algum momento da nossa vida. Vai aparecer. Não, mas eu não fui atrás da Batseba. Não, a Batseba está lá. Só que como eu estou no lugar onde não deveria estar, a Batseba que era para estar lá, ela agora deixa de estar lá e está comigo. Em mim, ela entra em mim e eu entro nela.
E eu passo agora a viver em função dessa mentira. Eu passo agora a viver em função de uma escravidão, alimentando ela, quando na verdade eu deveria entrar em Deus e Ele em mim, e viver entrelaçado com Ele, lá na batalha, vencendo as vitórias do Senhor. Pastor do céu, o que a gente faz agora? Que está acabando o culto. A gente ora. Ora por quê, pastor? Ora por alinhamento, por posicionamento. Ora para dar uma bicuda, um chute na preguiça. E ora para que Deus restitua em nós a alegria da salvação. Para que Deus nos faça voltar a sorrir por Ele, para Ele, nele. Para que Deus renove a alegria de servi-lo, a alegria do senso de pertencimento. Eu sou dele, Ele é meu. Eu sou do meu amado e o meu amado é meu. Ele é meu prazer maior, meu bem maior, por Ele eu vivo. Eu não tenho nem tempo para flores, para devassas antárticas ou bramas, porque eu estou nele, para Ele, nele, dele, eu quero Ele. E não importa o que vão pensar de mim, eu quero é Deus. No café, no almoço, no jantar, eu quero a Deus. Eu quero é Deus. Eu quero viver para Ele. Se você, fruto dessa mensagem, quer viver para Deus, nele, por Ele, para Ele, levante seu lugar e sinalize para Ele que você quer isso. Eu quero orar com você. Você que está dizendo para Deus assim: Senhor, eu quero tanto viver uma vida extraordinária. Se o Senhor precisa alinhar alguma coisa na minha vida, alinha agora. Arranca da minha vida tudo que não é teu. O Senhor precisa tirar essa sonolência espiritual, essa letargia espiritual, essa preguiça espiritual. Arranca da minha vida. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Diga isso para Ele. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Diga mais uma vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar por ti, Jesus, outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Eu tenho fome, eu tenho sede, sede de ti. Senhor, ouça essa canção do nosso coração, Pai. Essa canção espontânea de um coração que está dizendo para ti: eu quero o Senhor mais que tudo. Pai, existem homens e mulheres aqui nessa noite que foram ministrados pela tua palavra e não querem apenas cantar porque o pregador está dizendo, não querem apenas cantar porque o pastor pediu. Eles estão dizendo para o Senhor que eles querem o Senhor mais que tudo. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti. Eu quero me apaixonar. Diga pra Ele. Outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por ti.
Papai, nós temos um compromisso com a Tua palavra. Tua palavra declarou para nós que nós viveremos um ano do extraordinário. Nessa noite nós aprendemos que existem 3 inimigos que teimam, lutam contra nós. Senhor, nós declaramos em nome de Jesus que esses inimigos caem por terra agora. Que esses inimigos saem correndo, porque no nome de Jesus nós nos alinhamos contigo. Nós confessamos nossa culpa, reconhecemos nosso pecado, e estamos aqui na Tua presença para poder dizer para o Senhor que nós queremos o Senhor, o Senhor, o Senhor, outra vez, outra vez. Queremos o Senhor. Restitui em nós a alegria da salvação. Renova em nós o prazer de pertencer a Ti. Outra vez, outra vez, outra vez e outra vez. Eu quero me apaixonar outra vez. Eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Diga pela última vez isso nessa noite. Diga, diga. Eu quero me apaixonar eu quero me embriagar outra vez. Eu quero perder o sono outra vez, queimando de amor por Ti. Papai, obrigado por esse culto de celebração, Pai. Como eu Te agradeço por um tempo tão precioso como esse, Senhor. Renove vidas aqui nessa noite, Senhor. Toque aonde a minha mão não pode tocar. Toque o Senhor. Toque na vida de cada homem e mulher aqui, Senhor Deus. Que eles sejam reavivados. Que o avivamento do Senhor caia sobre a vida deles. Que a glória do Senhor venha sobre cada um aqui no nome de Jesus. Para que possamos ser despertados de um sono da tarde. Para que possamos acordar de um sono de morte. Para que possamos voltar à guerra, à batalha, à obra do Senhor. E para que possamos ter alegria em tudo isso, gozo no Espírito, satisfação em Ti, porque nós somos Teus e o Senhor é nosso. Aleluia. Eu sou do meu amado e Ele é meu. E Ele é meu. Graças Te dou, Senhor. Abençoa cada família, cada vida, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor. Uma semana extraordinária de Deus para você. Outra vez, eu quero me embriagar. Outra vez, eu quero perder o sono. Outra vez.